bem-vindos ao canal Papo Humano para mais um bate-papo consciente. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o seu joinha e deixar uma mensagem lá nos comentários. Gente, nós estamos aqui por vocês, perguntem. Agora, você que já está aqui, não vai esquecer de dar o joinha, botar um dedinho de prosa lá nos comentários e ativar o sininho. Então, gente, nosso assunto de hoje é: você já está mirando um objetivo desejado e está difícil persistir? Então, vem para cá com a gente para bater esse papo. Carol, Cíntia, com vocês. Gente, esse papo de hoje, ele é bem interessante porque a gente precisa estar motivado para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Se a gente não tem essa motivação interna, a coisa vai ficando meio morna, meio devagar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, essa motivação, como é, de onde vem, como é que a gente pode trabalhar para se manter mais motivado, o que a motivação faz pela gente, né? Nesse sentido. Cíntia? Olá, pessoal, tudo bem? Então, esse assunto, a gente acha que é fácil, né? Esse conceito de automotivação parece uma coisa tão simples, mas a gente vê no dia a dia como é difícil, né? A gente ter essa motivação. E uma das coisas que eu percebi no dia a dia, com os assistidos, e até estudando um pouquinho mais para a gente fazer esse vídeo hoje, é como a gente pode se autossabotar. Porque a gente fica com os traumas, às vezes, que a gente mesmo cria de coisas vividas, e é como se fosse uma tortura mesmo, né? Que a gente vai se sabotando para não entender esse nosso objetivo, que é tão fácil quando a gente para um pouquinho para ouvir, ele vem de dentro, né? Como a gente também já tem falado em tantos outros vídeos, é essa vozinha, né? Esse coração quentinho que a gente sabe que, que tem a coisa certa para ser feita, mas às vezes a gente fica com esse sentimento de culpa. Então a gente é autossabotagem mesmo, né? Uma autotortura, não no sentido físico, mas no sentido de achar que não quer, que não consegue, ou que não pode, porque eu até anotei aqui, a gente processa em média 60 mil pensamentos por dia. Então imagina a gente dar ouvidos a todos esses, né? Então a gente precisa se policiar um pouquinho no sentido de aprender a se conhecer e moldar esses pensamentos, né? E saber escolher quais são os que nos direcionam para o nosso objetivo, né? Que é aquilo que a gente vai continuar tratando hoje. Valéria, Carol? Se a gente puder fazer mostrar o que é a motivação, a palavra já diz, né? Motivo mais ação. Ou seja, é o motivo que nos leva a agir. Então, a automotivação, ela quer dizer a motivação, o ato de cada um motivar a si mesmo, né? E muitas vezes a gente empaca nesse lugar, porque nem sempre é fácil a gente se manter motivado o tempo todo, dependendo das circunstâncias, dependendo das dificuldades, dos desafios, a gente acaba até desistindo, né? Então, quando a gente está automotivada, a gente olha lá o nosso objetivo, aonde eu quero chegar. E a gente sabe exatamente por que a gente quer chegar naquele lugar. E aí a gente faz a ação para chegar no lugar que a gente deseja. Né, Valéria? A automotivação a automotivação e a autodeterminação, eles caminham muito juntos, né? E a gente é muito complexo essa cadeia de automotivação e autodeterminação, porque ela envolve
uma série de fatores emocionais e de convívio com o meio social. Então, existem estudos, a gente até já falou num vídeo, acho que foi no vídeo anterior, que foi tocado só nesse assunto, que é um estudo que existe sobre automotivação e autodeterminação, que ele fala que existe uma base psicológica necessária para que essa automotivação e essa autodeterminação ocorra. E uma das bases que se fala muito dentro da psicologia, a automotivação e principalmente a autodeterminação precisa muito da competência. O que é a competência? O que seria essa ideia da competência? É quando eu sei o que eu sei fazer. É o dom, é um estudo que você tem muito conhecimento, é uma especialidade. Então, quando eu tenho algo que eu sei que é forte dentro de mim, que eu tenho como defender, eu tenho um dos passos muito importantes para me manter automotivado, porque não é algo que fica vago, é algo que me leva, me impulsiona, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o caminho que eu quero traçar. O outro é que é muito utilizado e já foi muito observado nas pessoas que conseguem encaminhar, é a autonomia. O que seria essa autonomia? É a capacidade que a gente tem de tomar as decisões de acordo com os nossos valores e interesses pessoais. Autonomia, ou seja, é a minha capacidade de dizer, não, isso eu quero e isso eu não quero. Então, eu tomo decisões baseadas naquilo que eu quero atingir. Eu não fico presa aos valores extrínsecos, aquilo que querem de mim, ou que a sociedade quer, ou que outras pessoas querem. Não, a minha tomada de decisões é baseada no meu desejo. E isso não é egoísmo, tá, pessoal? Isso é objetivo. Vamos diferenciar. A outra delas é conexão social. Todo mundo, para conseguir se manter automotivado e determinado, autodeterminado a conseguir algo, precisa se rodear de pessoas que deem apoio. Tem um estudo que fala, e é muito grande, esse estudo é muito legal, que a gente tem que olhar para a nossa rede de apoio. Qual é o tamanho da nossa rede de apoio? Ou seja, aonde estão as pessoas que eu posso pedir um abraço, por exemplo, quando eu não estiver muito bem dentro do meu caminho? Às vezes a nossa rede de apoio é muito pequenininha e aí a solidão que muitas vezes a gente pode entrar em busca dessa automotivação, dessa autodeterminação ou em busca do nosso objetivo pode pesar muito. Então, o que nós precisamos? Ter uma rede de apoio. Quais são as pessoas que eu posso contar? Com quem vai me manter? Eu tenho alguém que me mantém, legal, vai lá, você consegue, você pode. Alguém real, não alguém que fica falando um monte de coisa, né? Então, por exemplo, se eu tenho um grande amigo que é capaz de me mostrar a minha verdade, esse é uma grande rede de apoio. Então, dentro da psicologia, esses são os três grandes coisas importantes, são as três coisas muito importantes para a automotivação. E dentro desse estudo, se fala muito também que as pessoas precisam buscar, e aí a gente entra na terapêutica, buscar encontrar quais são os seus valores, os padrões pessoais de ação, quais são os comportamentos negativos que precisam ser substituídos, porque tudo isso pode te tirar da sua automotivação. E espiritualmente falando, já que também a gente trabalha com a parte espiritual dentro da terapia, é fundamental que eu tenha fé. Não só fé em mim, como também fé em algo maior que a mim. Se eu trabalho por algo maior que eu mesmo, a minha automotivação, por estudos já feitos, comprovam que uma doença, por exemplo, as pessoas que têm fé, que têm muita fé, elas se curam com muito mais facilidade, porque elas confiam nessa busca, nesse caminho, nessa diagnóstico que está sendo feito, entendeu? E elas seguem à risca porque elas confiam e isso levam elas à automotivação, à autodeterminação, a atingir o objetivo. Cíntia, Carol? E só E quando a, complementando.
Ah, desculpa, Carol. Vai, Cíntia, pode ir, pode ir. Não, só complementando, seguindo a linha que a Valéria acabou de falar, mais umas dicas, né? Se é isso que a gente, se é assim que a gente pode dizer, é muito legal a gente aprender a criar um diálogo interno saudável com a gente mesmo. Não aceitar qualquer pensamento que vem e pegar aquele pensamento como uma verdade absoluta, né? A gente precisa se conhecer nesse sentido, de direcionar os pensamentos bons e os pensamentos ruins para a gente conseguir ir atrás do nosso objetivo, né? Porque assim a gente segue aquele caminho, né? A gente foca naquilo e não desvia. E outra coisa também que eu achei bem interessante é a gente ter consciência do nosso humor. E tem dias que a gente não está bem, né? Não é, a gente também, não é porque a gente é terapeuta que a gente vive num mundo cor-de-rosa, né? Muito pelo contrário. A gente é pessoa comum como todo mundo. E muitas vezes a gente é até mais testado exatamente por isso, né? Para ver essa confiança que a Valéria tanto falou. E aceitar que tem dias que são mais produtivos que outros, mais construtivos, e tem dias que não, né? E se respeitar. Isso é ter essa automotivação também, de falar, não, hoje eu vou ficar mais quietinha porque eu não estou legal. Isso se respeitar mesmo, né? Se conhecer e criar expectativas que são realistas, né? Não fazer aquelas coisas que nem foi até no último vídeo que a Valéria comentou, eu quero ser como a Gisele Bündchen. Gente, a gente sabe que a gente aqui nunca vai poder ser uma Gisele Bündchen, né? Uma modelo famosa no perfil dela. Então, isso nos traz de volta para o nosso objetivo, né? Nos traz de volta para o chão, buscar apoio, como a Valéria comentou muito bem falado, aprender a praticar o auto-perdão, né? Com aqueles dias que você não está bem, aqueles dias que você não está tão motivado, aceitar, ficar quietinho. Hoje eu não estou bem, mas amanhã eu vou estar, ou mais tarde eu vou estar, e se respeitar mesmo, né? E mais uma diquinha é tirar aquele tem o quê, fazer uma lista mesmo, com o que realmente é preciso, desses tem o quê que a gente tanto pensa, né? Às vezes a gente mesmo se obriga com essas coisas, e se a gente fizer essa listinha de tantos tem o quê, a gente vai perceber que a maioria deles são criações mesmo, nossa, por costume, por imposição da sociedade, ou por, minha família sempre fez assim, eu também vou fazer. São regras que às vezes não são necessárias da gente seguir. Então, e isso nos leva ao nosso objetivo mesmo, né? A realmente traçar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente realmente sente no fundo do coração, que é onde a gente vai encontrar a verdadeira motivação mesmo de seguir, né, Carol? É isso. E quando a Valéria fala da fé, né, da confiança, tem a autoconfiança Hum, também, que é a capacidade de confiar em nós mesmos, né? hum, Isso fortalece a gente. A automotivação, ela vai fortalecer a nossa autoconfiança de várias maneiras, porque diante dos desafios, diante das incertezas, a gente envia uma mensagem para a gente mesmo, dizendo que a gente é capaz de fazer aquilo, mesmo nos desafios, mesmo nos dias não tão bons, como a Cíntia falou, aqueles dias que a gente não está tão motivado, e que é normal que a gente esteja um dia ou outro menos motivado, mas o nosso objetivo, o nosso alvo, ele está lá. Então, desde que a gente saiba de verdade o que a gente deseja, que é aquilo que está no nosso coração, não é a crença, não é o que a família diz, os amigos, o parceiro ou o que seja, mas aquilo que está dentro de nós, é o nosso querer de verdade do coração. Aí essa automotivação ela vai brotar. A gente vai confiar em quem a gente é, nas nossas próprias habilidades, nos nossos próprios conhecimentos e vamos ter atitude para nos movermos em direção àquilo que a gente quer, né? O nosso objetivo final. Outro ponto importante
é a resiliência. O que é a resiliência, né? É a capacidade da gente se adaptar, da gente superar e recuperar quando a gente tem algum desafio. Então, essa automotivação, ela ajuda na resiliência, porque se eu estou motivado, eu me reinvento, eu supero aquilo que não é tão, que não foi tão bom, que foi difícil, mas eu vou em frente e continuo ali. Com isso, eu acabo com a procrastinação, eu acabo com a desmotivação, eu vou reduzindo tudo isso. Inclusive, acabo com a autocobrança, que é um fator que acaba com a nossa motivação, que é aquele nosso juiz interno implacável, né, que está sempre nos puxando, nos cobrando a fazer sempre o melhor, sempre mais, sempre mais. Mas quando a gente entra naquilo que a Cíntia trouxe, de que hoje eu não estou tão bem, então deixa eu ficar aqui na minha quietinho, esse juiz diz, não, não pode, você não pode descansar, você tem que fazer sempre o melhor, você não pode errar. E aí a gente se culpa, se carrega de uma culpa que isso vai minando a nossa autoconfiança, vai minando a resiliência e acaba com a automotivação. Essa autotortura, né? Que eu comentei no começo, que a É, gente mesmo, né, fica exato, ali, você não pode, né? exato. A Esse é o resiliência é juizão, né? um ponto É o muito juiz importante, interno. é aprender a ser resiliente Exatamente. conosco mesmo, principalmente, né? Porque às vezes é fácil ser com os outros, né? Por que que é tão difícil a gente ser com a gente mesmo, né? Que é o principal, é o mais É, importante. é isso. Uma coisa interessante da gente ver é que normalmente essa autocrítica, ela vem do externo. Ela inicia no externo, ela inicia na crítica externa. Então, quando a gente está em busca de atingir algum objetivo, existem muitas vertentes que vão concordar ou não. Isso tem muito a ver com objetivos, com o que cada um acredita e vê as coisas, mas eles vão resvalar na gente. E essa crítica externa, quando ela chega, ela mina muitas das coisas que a gente acredita dentro da gente. E aí, mais uma vez, entra a terapêutica para você identificar isso, mas mina. E aí você começa na autocrítica, mas será que eu estou no caminho certo? Mas será que é esse o meu objetivo? Mas será que eu consigo? Mas será que eu não consigo? E essa autocrítica, se eu não tiver a capacidade de entender que eu tenho sim a competência para fazer, que no caso eu tenho conhecimento, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu posso chegar. Se eu não tenho autonomia para dizer, chega, eu não quero ouvir nada disso, se eu não me banco, como eu gosto de falar, né? Se eu dependo de alguma coisa do meio externo, se eu tenho uma dependência emocional, se eu tenho uma dependência de algo financeira, por exemplo, eu não posso me bancar. E se eu não posso me bancar, eu não tenho autonomia para decidir o que eu quero, porque eu dependo de alguém. E isso vai levar ao grupo social. Então, sempre essa automotivação, essa autodeterminação tem a ver, sim, com o nosso autoconhecimento, com aquilo que eu posso no momento. E o que eu não posso, eu tenho que ver. Se é meu problema emocional, eu tenho que olhar. Se é meu problema financeiro, eu tenho que tentar resolver. Se é o meu problema da minha rede de apoio, eu tenho que ir em busca de uma rede de apoio. Isso tudo resvala na resiliência. Quer dizer, se eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema. Eu não vou perder a minha automotivação. Eu entendo não como se eu estivesse saindo. Eu entendo como esse é um problema, como é que eu vou resolver esse problema. Então, essa parte da gente se autoconhecer é muito importante. Que entra o que eu falei no começo e que a Cíntia, a Carol reforçou. Fé na gente mesmo. Fé na gente é conhecer a gente, é entender que nem sempre a gente vai estar muito disposto a fazer algumas coisas, mas se eu tenho um objetivo, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou dar só algumas dicas que eu peguei para a gente se manter na automotivação. Identificar valores e paixões pessoais. É a partir daquilo que aquece o meu coração que eu consigo me motivar. Se o que aquece o meu coração não me motiva, não é o meu caminho. Ah, eu gosto muito de pintar.
mas não me motiva, eu não tenho vontade de aprender técnica, eu só quero pintar. Agora, se eu quero pintar e eu quero ir atrás de técnicas, eu quero ficar melhor, porque eu quero conhecer melhor, eu tenho esse dom, eu vou, isso vai me automotivar, isso vai me levar para algum lugar. Estabelecer metas claras e mensuráveis, como falou a Cíntia, eu tenho que ter objetivos alcançáveis. Primeiro, eu tenho que ter objetivos, porque um barco à deriva não chega a lugar nenhum. Então, eu vou me motivar para quê? Para ficar rodando? Não dá. Eu tenho que me motivar para me levar a algum lugar. Só que as metas e os objetivos definidos têm que ser alcançáveis. E claro, conforme eu alcanço, eu vou aumentando a minha capacidade de me superar. Criar um plano de ação realista. Então, muitas vezes cria assim, a exemplo da Gisele Bündchen. Tudo bem, eu já sei que eu não posso ser a Gisele Bündchen, mas aí eu quero ser modelo. Ah, mas agora eu quero ser a modelo plus size mais linda e maravilhosa do mundo, e tem que ser daqui a um mês. Eu vou nadar e vou morrer na praia. E a minha automotivação vai lá pro meu pé, porque eu não vou alcançar isso. Cultivar pensamentos motivadores. Então, assim, tem horas que a gente se pega indo lá para baixo, entendeu? Ai, não, tô cansada, não vai dar, isso não é. Mas vamos ter um pensamento motivador, ok, o que que eu tenho que aprender com essa encrenca toda? Tem alguma coisa que vai me servir para alguma coisa. Então, é aquela história de eu vou querer ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? É a gente que escolhe. Buscar inspiração e aprender com as pessoas que já têm o conhecimento ou que já alcançaram. Isso é muito importante para a automotivação. Porque quando eu vou lá e busco informações que eu não tinha, eu amplio o meu conhecimento e a minha própria competência. Quando eu olho para as pessoas que já alcançaram, eu tenho um olhar de como chegaram lá, o que que eu posso aproveitar disso, o que que eu preciso olhar e aprender para fazer também. Eu talvez não chegue ao mesmo lugar, mas eu consigo achar um caminho mais tranquilo ou um caminho mais fácil, não que seja mais fácil de eu desviar. Não, eu vou continuar. Sabe aquele assim, quando eu brinco assim, quando a pessoa vai fazer, trabalhar com madeira, tem técnicas na madeira que quem não sabe fica 4 horas para fazer uma coisa. E com uma técnica pequenininha, de 4, passa meia hora. Então, se eu consigo descobrir isso dentro daquilo que eu sei fazer, eu aprimoro. E aí eu consigo alcançar com uma facilidade maior e valorizar e utilizar o conhecimento. Tem muita gente que tem o conhecimento, quer alcançar objetivos, mas sempre acha que não tem, não tem. A gente sempre fala muito isso, né? Ah, eu nunca estou pronto, eu nunca estou pronto, eu nunca estou pronto. Eu estou pronto, já nasci pronto, né? A gente já nasceu com muita coisa pronto, e se é meu dom, já está pronto. Eu só preciso aprimorar. Então, eu tenho que valorizar o que eu tenho, independente do mundo inteiro te dizer que não. Você tem que se valorizar, você tem que entender que aquilo é seu e é importante. Essas são só algumas das dicas que eu trouxe, porque automotivação e autodeterminação vai depender muito de pessoa para pessoa, da sua maneira de ver o mundo. Por isso, mais uma vez, autoconhecimento. Meninas, a gente está chegando ao final. Se quiserem terminar, dar uma posição, alguma coisinha a mais. Só Gente, só para um pouquinho. A ilustrar, Cíntia tem uma frase muito legal. Depois eu falo, deixa a Carol. deixa para o final, só para ilustrar o exemplo, né, que a Valéria trouxe da gente, da forma como a gente olha o mundo, né? Tem uma história que conta que 2 funcionários de uma grande empresa foram enviados para a Índia, uma empresa de calçados, para fazer um projeto de venda de calçados na região. Um funcionário chegou lá e viu que ninguém usava calçados. Então ele ligou para o chefe e falou para o chefe: Olha, chefe, aqui não vai dar não, porque ninguém usa calçados nesse lugar. Já o outro funcionário ligou para o chefe e falou: Olha, pode dobrar o maquinário, porque nós vamos vender calçados como nunca. Ninguém aqui usa calçados. Essa é a diferença de uma pessoa motivada que enxerga as possibilidades, né, de outra que não tem motivação. Portanto, é esse para ilustrar o que a Valéria trouxe, nesse sentido da gente, né, poder, a gente
como a gente olha o mundo é que vai fazer a diferença na nossa motivação. E por isso é importante que a gente se conheça, para que a gente saiba o que a gente quer. Isso é que vai fazer o nosso caminho até atingirmos o nosso objetivo. Né, Cíntia? Agora fala só a frase. É uma frase que eu achei muito interessante, que foi do Abraham Lincoln, e ele fala assim: faço o melhor que sei, da melhor maneira que posso e pretendo continuar fazendo assim até o fim. Ou seja, né, a gente fazendo aquilo que sabe, do jeito que sabe, é o melhor jeito de se fazer, né? É o melhor jeito de continuar motivado. Então, com essa frase que eu queria terminar hoje o nosso vídeo. Se vocês têm mais alguma coisa para dizer, meninas. Então, é uma frase maravilhosa, assim, sensacional, é a maior frase que eu já vi, porque você vai estar sempre se motivando, Sim, você vai todo descobrir que você dia, né? precisa saber cada vez mais, cada vez mais. E quanto mais eu busco, mais eu sei, mais me motivo e mais descortino. Então, pessoal, chegando ao final desse papo, o que eu posso dizer para vocês? Vou fazer um resumão. Para a gente conseguir a automotivação e a autodeterminação, o primeiro é a gente saber o que a gente quer. O que aquece o nosso coração? E se isso que aquece o nosso coração, nós temos conhecimento, nós temos competência para fazer funcionar. A partir daí, é aprimoramento, é correr para o abraço. Se vocês tiverem um objetivo, lutem, não percam, mas não deixem de buscar uma rede de apoio. Nós não viemos ao mundo para sermos sozinhos, nós precisamos de pessoas ao nosso lado, assim como precisamos estar ao lado de pessoas. Então, a mensagem de hoje é autodeterminação e automotivação. Tá difícil? Vem fazer terapia com a gente para descobrir o que tá te empacando. Eu tenho certeza que a gente descobre. Gente, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, dá o seu joinha e deixa um recadinho para nós lá. A gente está querendo um recadinho de vocês. Vamos conversar um pouquinho por escrito. Tô desacostumando, tô desacostumando. Dá o joinha. Beijo, Cíntia. Beijo, Carol. Fiquem com Deus. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigada mais gente. uma vez. Beijo. Até o próximo.